Olá, hoje nós vamos falar sobre os projetos para o futebol americano em Cuiabá. O Cuiabá Arsenal está cheio de novidades. Tem seletiva aí para quem quiser ser também um atleta desse futebol aí. O nosso convidado de hoje é o Vitor Cohen, diretor do Cuiabá Arsenal. E vamos falar então um pouco desses projetos e tudo que vem das expectativas, né, Vitor? Obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Conta pra gente aí o que vocês estão programando para 2023. Então agora a gente está no primeiro semestre, nosso esporte, diferentemente do futebol, ele é semestral. Então a gente tem nosso calendário de janeiro a junho e depois de junho e julho até o final do ano. Que daí normalmente as competições nacionais, elas são feitas nesse segundo semestre. Para agora temos duas seletivas, a primeira para atletas sub-20, porque é a categoria que o mundo inteiro trabalha para a organização da equipe júnior, que é o termo adequado no esporte, e depois temos também um evento do Super Bowl, que é a final do futebol americano da Liga NFL, que a gente vai, todo ano fazemos como tradição, já faz mais ou menos, eu acho que uns 10 a 11 anos que ocorre, nos últimos desde 2018 em parceria com o Malcolm Pub, e esses vão ser os eventos dos próximos meses para a nossa equipe. Bom, vocês têm um projeto aí que projeto Bola Oval Mudando Vidas, né? Uma escolinha para jovens. Como é que está sendo esse projeto? Porque ele é recente, né? Quantos jovens vocês já estão participando desse projeto? Então, o nosso projeto começou em novembro e tivemos a sorte de chocar com a Copa do Mundo. Então, poucos jovens, poucas crianças começaram a participar. Mas após o término ali, a procura aumentou consideravelmente, então a gente está com cerca de 50 jovens, com meta de alcançar 320. Nossa. Não só, são crianças, jovens e adultos. E agora, com esse projeto já em andamento, nós temos o segundo, que é o Bola Oval Mudando Vidas 2, em fase de captação, por causa que esses projetos são anuais. Então, portanto, para continuar com as atividades, a gente já submeteu um novo projeto e já foi aprovado, este com um polo em Sinop. Algumas pessoas sempre perguntam, você vai ensinar futebol americano lá, vai usar equipamento, vai ter aqueles lances iguais que vocês vê nos filmes? Não, é uma escola de iniciação esportiva. Nosso projeto, para ser aprovado, ele foi indicado como participação. Então ele não tem fim de alto rendimento, a pessoa lá, o indivíduo, o jovem, não vai lá para se tornar um atleta. Ele é iniciação esportiva através do futebol americano. Então, todos os fundamentos básicos, agilidade, corrida, coordenação, a gente usa os exercícios adaptados de acordo com a faixa etária, de acordo também com a experiência. Então, a gente começou com exercícios mais básicos, que é utilizado no futebol americano. Então, exercícios para técnica de lançar bola, técnica de marcação, técnica de correr carregando com a bola. A gente aplica isso e faz com que os valores do esporte, então competição, espírito de equipe, disciplina, agressividade na hora certa, a gente faz utilizando o futebol americano. Então não é bem uma escolinha de futebol americano, é uma escolinha de iniciação esportiva utilizando o futebol americano, que é um esporte que quando a pessoa, principalmente os mais novos, conhecem, a aceitação mais gigantesca, porque é totalmente diferente, totalmente dinâmico, todo biotipo pode participar, então seja alto, baixo, magro, gordo, e a gente faz uma adaptação quando existe o coletivo, que é o chamado flag football, que nada mais é flag é bandeira, a pessoa usa um cinto aqui, fica duas fitas na lateral e o contato físico é inexistente, tanto é que se ocorrer é falta. E para parar a jogada, que sempre ocorre o passe, sempre vai ter alguém carregando a bola, você tem que puxar essa bandeira. Então, portanto, ele se torna unissex. Então, menino e menina, que legal. Os adolescentes podem jogar em conjunto. Isso aí faz com que aumente mais a questão da aceitação e se torna muito mais dinâmico. Sim. E quais são as idades assim que podem? Você falou criança, jovem e adulto. A partir de que idade pode participar desse projeto? 6 a 12. 6 anos. 6 a 12, aí adolescentes, vai dar 12 a 17, 18, e os adultos também, então é bastante amplo. E é gratuito? Quem participa não paga nada? Isso, totalmente gratuito, porque é um projeto via Lei de Incentivo ao Esporte. Então, quem quiser participar vai lá,
a gente recomenda dos mais novos os pais ou quem é o responsável ir junto para pegar o formulário de inscrição, preencher, que ali a gente sempre mantém contato para conversar como é que estão acontecendo as coisas, se o aluno faltar, etc. Manter, que a gente faz grupos no WhatsApp com as crianças e com os pais. As turmas, né? E basicamente isso. E também, como ser gratuito, a gente está agora em fase de finalização, porque foi feita a compra, encomenda, tudo, teve que sublimar os patrocinadores, os apoiadores. E quem for lá, além de não pagar nada, ganha um conjunto completo de uniforme, consistindo de uma camiseta, 2 calções e um par de chuteiros. Ai, que bacana. E assim, em Cuiabá, onde que vocês fazem esses treinos e quantas vezes por semana? Então, temos 2 polos, no Sesc Dr. Meirelles, que é a região do Tijucal, e no Quilombo. Os alunos menores ficam no Sesc Dr. Meirelles e o restante ali na região do Quilombo. É no campo do Quilombo, né? Complexo esportivo. Tem a quadra ali e um campo adjacente. E assim, mesmo sendo iniciação esportiva, mesmo sendo, né, as pessoas, as crianças principalmente, vão ter aí essas bases, mas se elas de repente se apaixonarem pelo futebol americano e quiserem seguir, né, serem atletas do futebol americano, podem? Podem, devem. A gente quer que eles consistem, porque normalmente quem começa a praticar vê uma diferença gigantesca no restante da vida. Por ser um esporte diferente, a pessoa começa a estudar uma cultura diferente, começa a procurar vídeos, começa a querer conhecer, e também nessa faixa etária as transformações corporais que um tipo de esporte totalmente dinâmico não é, por exemplo, o futebol que tem certas posições que correm mais, outras ficam mais paradas. Então todo mundo que participa sua a camisa. E a gente já tem, por incrível que pareça, em menos de um mês de início, já tem alguns alunos que estão interessados e já demonstraram que têm capacidade. E às vezes, por não saber que estava não no esporte errado, mas por não saber, por não fazer uma iniciação esportiva, não fazer uma atividade, às vezes nem tinha noção que tem o potencial de render em algum esporte coletivo. Ah, que legal. Então, assim, para quem quiser participar desse projeto especialmente, como é que tem que fazer para se inscrever? Onde vai? Pode procurar a gente, pode procurar nossas redes sociais. Lá tem o telefone para contato. As inscrições são feitas nos locais mesmos, nos 2 polos. As aulas estão sendo no período da manhã, no Sesc Dr. Meirelles, e no período da tarde no Quilombo, sendo no Quilombo terças e quintas e no Sesc Dr. Meirelles segundas e quintas. Redes sociais Cuiabá Arsenal. Isso, @Cuiabá Arsenal, com 2 As. Agora, conta um pouquinho, Vitor, para quem de repente está nos acompanhando aí e não conhece, né, um pouco da história aí do Cuiabá Arsenal. Gente, é futebol americano em Cuiabá, né, e assim, e quais são as expectativas de jogos, como é que está o calendário para jogos de vocês, né, o estadual? Porque assim, o Cuiabá Arsenal, eu me lembro, vocês conseguiram já conquistar muitos títulos, né, treinando aqui que não tem uma tradição de futebol americano. No Brasil já não tem, né, na nossa terra menos ainda, mas ao mesmo tempo vocês conquistaram essa, né, digamos, vocês trouxeram essa ideia aqui, ó, a gente pode fazer um bom futebol americano aqui, né, do Centro-Oeste para o Brasil e para o mundo. Como é que tá? Conta um pouquinho essa historinha e falar do calendário. Então, nosso time foi criado quando o primeiro presidente, primeiro quarterback, que é aquela posição que a gente chama, entre aspas, para contextualizar, fica mais fácil, de armador. O armador é aquele que pega a bola, que lança tudo. Primeiro foi o Orlando Ferreira. Ele foi passar as férias nos Estados Unidos em 2002. Estava na região de São Francisco, assistiu uma partida, gostou, viu aquele esporte diferente. E lá, a atmosfera do jogo é totalmente diferente do que você acompanha um jogo de futebol aqui. Por causa que eles tratam como um evento também. Lá, os times são chamados de franquias, então eles são administrados, apesar de terem donos, os melhores times são administrados como se fosse uma empresa. E lá a liga possui 32 times. Não tem rebaixamento ou acesso, não tem segunda divisão. Eles têm uma maneira de emparelhar o nível de qualidade, que quando o pior time de uma temporada, ele tem direito a escolher o melhor atleta disponível para
na temporada subsequente. Então lá não tem a questão de categoria de base, que tem um agente que pode levar um jogador para fora, uma copinha, um torneio assim que chama a atenção de olheiros. Então lá todo tem um sistema de base que começa na escola, as crianças desse tamanhinho, capacete maior que elas quase, e eles vão passando, sai da escola, depois vai para a faculdade, e nessa maneira de emparelhar a questão técnica e sempre renovar, não deixar hegemonias de equipes, faz com que aconteça isso. Então isso capturou muito a visão do Orlando, que ele é uma pessoa, um empreendedor, uma pessoa excelente, agora ele trabalha com questão de gestão, ele ajudou a gente a refazer o nosso, como é que é o nome? Que vem antes de missão, visão e valores, que é um termo que guia a gente, agora eu esqueci para o nosso propósito. Então ele ajudou a gente a guiar nosso propósito. E com ele trouxe a bola, achou interessante, chamou os amigos, começou a treinar ali na região do Boa Esperança, ele morava ali, então tem um campinho ali perto da Academia de Jacarezinho, e foi crescendo, o pessoal foi vendo, nossa, legal, isso aqui é diferente. E o futebol americano tem esse potencial, por ser dinâmico, por ter toda uma técnica específica, pessoas que não se identificam com os esportes tradicionais, como futebol e qualquer outro que esteja na moda, pode ser vôlei, basquete, etc., eles vão porque é legal, é diferente. E isso foi crescendo. Saíram do Boa Esperança, foram para o FMT e os estudantes de lá começaram a ingressar, foi crescendo. Na hora de escolher, falaram, vamos fazer um time. Tinha alguns times menorzinhos ali, vamos fazer um time. Aí foi escolhido o Arsenal por causa do Arsenal de Guerra, Cuiabá Arsenal, que é um dos nomes mais originais, se não o mais original do Brasil. Porque os outros nomes, por lá serem a cidade em um mascote específico, por exemplo, tem um time chamado New England Patriots, que era o time que o ex-marido da Gisele jogou por muito tempo. Aquela região de Boston que se situa foi a que puxou a questão da Revolução Americana, da Independência. Aí Patriots, patriotas, esse é um exemplo. Só que aqui no Brasil, quase nenhum time utiliza o apelido, o mascote que remeta o local. Por exemplo, um dos times mais tradicionais do nosso arquirrival é o Tubarões do Cerrado, que é um time de Brasília. Então, com todo respeito, se você olha no primeiro momento, você pensa, Tubarões em Brasília? Pois é, então, né? E aqui é o Cuiabá Arsenal. Ficou muito jóia, Cuiabá Arsenal. Em homenagem ao Arsenal de Guerra. E o nosso uniforme, inicialmente, também manteve as cores, foram baseados nas cores aqui tanto de Cuiabá, da região de Cuiabá, do Pantanal. A gente representa agora, com o sucesso do esporte, tem mais times. Tem Sorriso, Rondonópolis, Sinop está voltando agora. Mas inicialmente as cores verdes do Pantanal, também da agricultura, e o amarelo na questão do ouro, que teve aqui a exploração todo o início da nossa cidade, né? O Arsenal, para quem não sabe, o Arsenal de Guerra hoje é o Sesc Arsenal, é um lugar fantástico, lindo, de cultura, né, um lugar para passear com família. Quem é de fora, não conhece, tem que passar pelo Sesc Arsenal e ver como é, né, aquela estrutura que foi o Arsenal de Guerra, né, Vitor? Exatamente. Aí agora, fomos campeões nacionais em 2010 e 2012, somos os times fundadores, como posso falar? Os primeiros fundadores, junto com Tubarões do Cerrado, São Paulo Storm e Curitiba Brown Spiders. E o que eram atividades de amigos, brincando, recreação, começou a virar torneios de finais de semana e depois, organizando mais a partir de 2009, teve o Campeonato Brasileiro e, consequentemente, foi crescendo. E na maior parte da nossa história, sempre tivemos nos mata-matas e alternando, ou nas semifinais, quartos de finais. Apenas na temporada passada, que foi a primeira vez que a gente não chegou no mata-mata e a primeira vez que a gente perdeu para o nosso arqui-inimigo, o Tubarões do Cerrado, em solos cuiabanos. Né? E agora, nesse primeiro semestre, nosso calendário vai respeitar o que a Federação Mato-Grossense irá fazer, se vai ter um campeonato mesmo. Vai definir ainda, né? Isso, ou se a gente irá fazer jogos preparatórios com os times aqui da região do Mato Grosso e das regiões mais próximas, porque é um esporte amador e a gente está no Mato Grosso, bem no centro do continente, basicamente, né? A questão da logística é bastante cara, então precisamos fazer eventos, organizar nossas finanças para conseguir ter os jogos, ter o calendário. Temos apoio da Secretaria de Esportes, tanto estadual quanto municipal, mas mesmo assim, como é um esporte amador, tem custos, e apesar de a gente ser uma associação atlética sem fins lucrativos,
a gente não sobrevive com certeza, no sol, né? por exemplo, né? Mas a gente agradece muito quem apoia a gente, é uma lista gigantesca que não tenho presente agora, mas os principais do nosso projeto Bola Oval Mudando Vidas, agora falhando a memória, Grupo Bom Futuro, Plastibras, e tem mais um que eu esqueci agora. O presidente do time vai me matar, que a gente reunir depois, quando ele vê isso aí. Energisa, Perdão, não? senhor Denefal. Grupo Emal, pronto, aqui, tá ó. aí, saiu. Tá ótimo. Então, bom, então quem quiser acompanhar aí o dia a dia, quem quiser se inscrever, quem quiser conhecer mais o Cuiabá Arsenal, vocês estão em todas as redes sociais. Exatamente. Nossos treinos e a nossa seletiva vai acontecer no Campo do Quilombo. Nossos treinos agora, por não termos um calendário, estarmos voltando do início da nossa temporada, nossa preparação, vão acontecer lá. Quem quiser conhecer, ver como é que ver, nossa, tem futebol americano em Cuiabá, quero ver o que é isso. Pode ir lá, a gente aceita de braços abertos, temos a disposição de explicar como é que é, então é um esporte diferente e da mesma forma como eram amigos treinando, eram os familiares indo lá assistir, então eram os gatos pingados, vou ver aqui meu primo tá fazendo, que meu filho, esse esporte diferente. Vai que gosta, né? Vai que gosta. Nós temos dos 5 maiores públicos, o primeiro e o terceiro, ambos na Arena Pantanal. O primeiro foi a semifinal de 2015 com volta de 15 mil pessoas, que na época foi transmitido localmente. Foi esse pico ficou em segundo na questão de audiência. Pela internet também com pico de 20 mil espectadores. O link não aguentava, chegava a 20 mil, caía. 17, 18, 20 mil, caía. E o terceiro maior público do Brasil foi na temporada seguinte, na abertura do Campeonato Brasileiro, contra o time do Corinthians, que chama Corinthians Steamrollers. Que teve, se não me engano, por volta de 12 a 13 mil pessoas. É muito bacana, gente. Eu já fui assistir também, é muito, muito legal. Às vezes a gente que é leigo não entende nada. E eu acabei aprendendo alguma coisa de entrevistá-los, né? Então, assim, se você tem filhos, tem sobrinhos, aproveita aí esse tempo que está de férias aí, né? Vitor, muito obrigada, então. Muito sucesso para vocês, viu? E que vocês depois voltem aí para contar mais novidades para a gente, né? No meio do ano aí. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, nós conversamos então com o Vitor Cohen, que é diretor do Cuiabá Arsenal. Você pode encaminhar essa entrevista para alguém que está interessado, dá um pulinho lá, entre nas redes sociais deles e, de repente, se você tiver alguém para indicar, participar do projeto, aproveite essa oportunidade. Curte e compartilhe. Até a próxima.